Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é sexta-feira nós falamos sobre fé na vida real. E o tema de hoje é quando os filhos seguem outros caminhos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Poucas dores são tão difíceis para um pai ou para uma mãe quanto ver um filho seguir um caminho ali diferente do que sonharam para ele. Talvez você tenha ensinado ali valores, talvez tenha feito suas orações, talvez tenha levado seu filho à igreja, talvez tenha procurado dar o melhor exemplo possível. Mas em algum momento ele começou a fazer escolhas que trouxeram preocupação ao seu coração. E então surgem perguntas difíceis. Onde eu falhei? O que eu poderia ter feito diferente? Será que meu filho voltará um dia? Se você já se fez alguma dessas perguntas, saiba que não está sozinho. Milhares de pais carregam essa mesma dor. E hoje vamos refletir sobre como a fé pode nos ajudar quando aqueles que amamos escolhem caminhos diferentes do que nós esperávamos. A Bíblia ela nos diz e ela nos mostra que Deus deu ao ser humano algo muito valioso, o livre-arbítrio. Isso significa que cada pessoa faz suas próprias escolhas. Nem mesmo Deus obriga ninguém a segui-lo. Deus convida, Deus orienta, Deus chama, mas Ele permite que cada pessoa decida. Isso também acontece dentro das famílias. Os pais podem ensinar, podem orientar, podem escolher, podem fazer suas orações. Mas chega um momento em que os filhos passam a tomar suas próprias decisões. E isso não significa necessariamente que os pais fracassaram. Significa apenas que os filhos também possuem responsabilidade pelas escolhas que fazem. E nem toda dor é sinal de fracasso. Muitos pais carregam culpas que Deus nunca colocou sobre seus ombros. É verdade que todos nós cometemos erros, mas nem toda escolha errada feita por um filho é consequência direta da falta de educação dada pelos pais. Na Bíblia nós encontramos exemplos de homens e mulheres fiéis cujos filhos também fizeram escolhas erradas. E isso nos ensina uma verdade muito importante. Os pais, eles influenciam, mas não controlam. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Por isso, antes de se condenar, lembre-se de que Deus conhece toda a história. Ele sabe do amor que você investiu, Ele conhece as suas orações, Ele conhece as suas intenções. O amor, ele não deve desaparecer. Quando os filhos se afastam dos valores que ensinamos, é fácil transformar a preocupação em distância emocional. Mas observe como Deus age conosco. Mesmo quando nós erramos, Ele continua nos amando, continua nos chamando, continua esperando. E isso não significa aprovar as escolhas erradas. Significa manter o amor vivo. Muitos filhos conseguem ignorar sermões, mas dificilmente esquecem o amor verdadeiro. Às vezes, a ponte que permitirá uma futura restauração é justamente o amor que permaneceu durante os momentos difíceis.
Outra coisa também, a oração continua sendo uma ferramenta poderosa. Talvez exista um filho por quem você faz orações há anos. Talvez algumas respostas ainda nem tenham chegado, mas nunca subestime o poder da oração. Existem histórias de pessoas que passaram décadas longe dos caminhos do Senhor e depois voltaram. Existem também testemunhos de vidas completamente transformadas. Existem milagres que começaram com uma mãe ajoelhada, com um pai perseverando em suas orações. E quando nós não sabemos mais o que fazer, nós ainda podemos fazer as nossas orações ao nosso Senhor. E quando nós fazemos nossas orações e colocamos aquilo que nós não podemos controlar nas mãos de Deus, a gente precisa confiar que Ele sim, pode fazer todas as coisas. Na Bíblia, a história do filho pródigo nos ensina a termos esperança. Uma das histórias mais emocionantes contadas por Jesus é a história do filho pródigo. Aquele jovem, que tomou decisões erradas, aquele jovem que afastou-se, ele desperdiçou oportunidades, machucou seu pai, mas a história não terminou ali. Um dia ele voltou, e quando voltou, encontrou um pai esperando de braços abertos. Jesus contou essa parábola para mostrar como Deus age, também para nos ensinar a nunca desistir da esperança. Enquanto existe vida, Deus continua trabalhando. Enquanto existe vida, ainda existe a possibilidade do filho retornar aos caminhos do bem. Então, o que nós podemos fazer com essa mensagem de hoje? Primeiro, vamos entregar as culpas a nosso Deus. Segundo, a gente precisa continuar amando nossos filhos, mesmo quando discordar das escolhas deles. Terceiro, que a gente continue com as nossas orações. E que a gente mantenha também a nossa esperança viva. Que a gente não coloque um ponto final onde Deus talvez ainda esteja escrevendo novos capítulos. Aquilo que parece impossível para nós continua sendo possível para o Senhor. Talvez, neste momento, exista um nome muito claro no seu coração. Talvez o nome de um filho, talvez o nome de uma filha, talvez alguém que você ama profundamente e por quem você tem feito já orações há algum tempo. Talvez você também esteja cansado, talvez esteja desanimado, talvez tenha até derramado muitas lágrimas sem ver nenhuma mudança. Mas hoje eu quero aqui lembrar a todos vocês que Deus continua ouvindo, Deus continua vendo, Deus continua agindo. Por isso, eu convido a todos para nós colocarmos todos os nossos medos, todas as nossas preocupações diante do nosso Senhor. Eu os convido para juntos fazermos a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai amado, hoje nós queremos colocar diante de Ti os nossos filhos, a nossa família. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada decisão, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece também cada caminho percorrido. E o Senhor sabe também que existem pais e mães que estão sofrendo porque seus filhos vêm seguindo caminhos que trazem preocupações. Alguns estão afastados da fé, outros estão enfrentando dificuldades, outros tomaram decisões que geram dor dentro da família. Mas hoje, Senhor, nós queremos entregá-los em Tuas mãos. Eu te peço, alcança
aqueles que estão distantes do Senhor. Protege aqueles que estão vulneráveis. Fala ao coração daqueles que precisam da tua direção. E te peço ainda, fortalece também os pais que continuam orando e esperando. Quando o desânimo tentar chegar, renova a esperança. Quando a tristeza aparecer, derrama teu consolo e ajuda-nos a confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Senhor, nós colocamos os nossos filhos diante de Ti. Confiamos no Teu amor, confiamos na Tua graça e confiamos no Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você não consiga acompanhar cada passo do caminho que o seu filho escolheu, mas Deus consegue. Talvez você não saiba como alcançar o coração dele, mas Deus sabe. Talvez você já tenha tentado muitas coisas, mas Deus ainda não terminou a sua obra. Por isso, não desista da esperança. O mesmo Deus que vê lágrimas também vê seus filhos. E Ele continua trabalhando de maneiras que muitas vezes a gente não consegue perceber. Confie em Deus. Bom, amanhã, sábado, dia 13 de julho, e sábado é dia de nós falarmos de promessas e orações. Vamos amanhã refletir sobre uma promessa que traz conforto para o coração de muitos pais. Deus nunca esquece as orações dos pais. Eu penso que será um momento especial para a gente renovar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e lembrarmos que nenhuma oração sincera é ignorada pelo Senhor. Por isso, eu te espero aqui amanhã, se Deus permitir, e peço que Deus fortaleça o nosso coração e sustente as nossas famílias com a sua graça e seu amor. Um forte abraço a todos, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.